Olá amigos, sejam bem-vindos ao nosso 12º capítulo do curso de Blender 3D para iniciantes. Na aula passada aprendemos a estar trabalhando com curvas. Aprendemos a criar as curvas e a utilizar estas curvas para a criação de novos objetos, definição de trajetória para objetos e até mesmo a utilizar estas curvas para deformar objetos, entre muitas das possibilidades que podemos utilizar estas curvas. Nesta aula, nós vamos aprender um ponto muito importante na criação de qualquer projeto do Blender, que é a iluminação. A iluminação podemos até igualar, em termos de importância, a aplicação de uma textura. A iluminação, ela é tão importante quanto a textura para nos transmitir uma realidade nos nossos projetos. Para que a gente tenha uma boa noção da importância da iluminação sobre qualquer projeto, vocês devem se recordar do filme Procurando Nemo, da Disney, onde neste filme temos a incidência dos raios de luz atravessando um ambiente aquático. Observe como o fundo do oceano é iluminado, como os peixes e animais que compõem este ambiente são também iluminados, e como a luz tem uma importância fundamental para nos transmitir uma realidade deste ambiente. Então, neste capítulo, vamos aprender a estar utilizando as lâmpadas para iluminar os nossos projetos. Eu sou Alexandre Ferri e você está aqui no canal AFerri 2010. Sejam bem-vindos! Bom amigos, então começando aí o nosso curso, vamos eliminar aqui este cubo e vamos criar aqui um plano e aumentar a sua escala. Agora vamos copiar este plano, rotacionar ele 90 graus pelo eixo X e vamos movimentar ele nesta direção. Bom, vamos começar excluindo este ponto de luz, né? Então agora, a partir deste momento, nosso projeto não existe nenhum ponto de iluminação, portanto não podemos ver absolutamente nada no processo de renderização, e assim podemos estar verificando de uma forma melhor como a luz vai estar atuando no nosso ambiente. Vamos aproveitar também e vamos reposicionar esta câmera. Vamos fazer aqui um processo de rotação nela. Para isso, o melhor é olharmos por cima, né? E vamos fazer aqui um processo de rotação. Vamos subir um pouco esta câmera, ok? E agora vamos enxergar pela posição da nossa câmera. Vamos aproveitar e vamos travar a visualização da nossa câmera para que possamos estar reposicionando ela de uma melhor forma. Acredito que desta forma nós já estamos conseguindo visualizar bem como a luz vai estar atuando sobre o nosso plano e sobre os objetos que ficam à sua volta. Agora vamos criar um ponto de iluminação. Para isso, vamos entrar aqui nesta guia Criar e descendo aqui embaixo no nosso grupo Lâmpadas, teremos aí o nosso primeiro tipo de iluminação, que é uma iluminação do tipo ponto. Vamos criar esta luz e vamos aqui posicionar este ponto de luz no nosso cenário. Vamos agora renderizar. E agora sim podemos entender como este ponto de iluminação, ele ilumina todos os objetos que estão à sua volta. Vamos agora descer um pouco este ponto de luz. E agora, com o ponto de iluminação situado aqui mais abaixo, nós vamos conseguir no processo de renderização observar que ele realmente funciona como um ponto de luz.
onde ele ilumina todas as direções e também podemos entender que existe um certo alcance na sua luminosidade. Observe como o ponto de iluminação aqui no centro ele é bem mais forte e como essa luz vai decaindo no decorrer do plano. E sendo este um objeto exatamente como qualquer outro que é criado aqui no Blender, ele tem campos onde nós podemos estar configurando esse tipo de iluminação, né? Então, quando nós criamos este ponto de iluminação ou quando estamos com um objeto do tipo de iluminação selecionado, nós vamos notar que na nossa guia de ferramentas nós temos aqui um novo ícone, que é o ícone que representa o tipo de iluminação que estamos utilizando. E aqui nessa janela de configuração podemos estar aí fazendo diversos ajustes na nossa lâmpada. E para entendermos melhor um pouco mais sobre isso, vamos visualizar o nosso cenário no esquema de renderizar. Agora, à medida que formos mexendo nestas propriedades, podemos estar observando o que acontece aqui no nosso ambiente. Antes da gente começar a mexer, deixa eu só ajustar um pouquinho mais a câmera para que possamos estar visualizando a janela de uma forma um pouco maior. Assim está melhor. Agora sim, vamos voltar aqui na seleção do nosso ponto de luz e vamos começar a fazer algumas mudanças na configuração desse ponto de luz. Poderemos começar mexendo aqui na cor da nossa luz. Poderemos colocar uma cor um pouco mais amarelada. Perceberam a diferença? Então, neste primeiro campo aqui, nós conseguimos modificar a cor da minha luz. O campo mais abaixo, nós temos a energia, que é a intensidade desse meu ponto de luz. Podemos, então, diminuir esta intensidade ou aumentar para um ponto de iluminação bem mais forte. Poderíamos também estar mexendo neste decaimento, que seria o ponto mais intenso da luz quando vai se propagando para os seus extremos. Este decaimento ele pode ser configurado em alguns campos. O primeiro campo de fácil entendimento que temos é este aqui, onde podemos determinar a distância do nosso ponto de iluminação. Então, aqui seria a mesma coisa que estarmos definindo uma escala para a nossa lâmpada, ou seja, o quanto de distância o nosso ponto de luz pode atuar no nosso projeto tridimensional. Então, se aumentarmos esta distância, estaríamos conseguindo iluminar pontos mais distantes em relação ao nosso ponto de origem da iluminação. Ou então poderíamos estar diminuindo este valor e assim a nossa lâmpada conseguiria atuar menos. Fazendo aí uma analogia, seria a mesma coisa que nós estarmos definindo quantas velas a nossa lâmpada poderia ter no nosso ambiente tridimensional. Ou seja, quanto maior este número de velas, mais forte será a atuação desta minha lâmpada. Aqui nós temos os tipos de decaimento que o Blender pode nos oferecer em relação a este tipo de lâmpada que estamos utilizando, que é uma lâmpada do tipo ponto. Por exemplo, poderíamos optar aqui por um outro tipo de decaimento do tipo influência linear e quadrática. Uma vez que definimos esse tipo de decaimento, novas opções vão nos aparecer aqui para estarmos ajustando este tipo de decaimento. Se colocarmos esses dois campos em 0, praticamente não teríamos quase decaimento da nossa iluminação. Poderíamos também definir este fator de atenuação como um tipo esfera. Observem aqui nesta caixa, quando setarmos em esfera, como o aspecto da nossa luz vai alterar drasticamente. E assim poderíamos conseguir estar visualizando de uma melhor forma
este decaimento da nossa iluminação. Enfim, neste primeiro momento, eu quis mostrar para vocês que quando setamos um tipo de iluminação, nós teremos sempre diversos campos, diversas possibilidades de estar configurando este mesmo tipo de luz. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês neste momento é que neste menu onde configuramos as nossas lâmpadas, nós temos ainda a chance de trocar os tipos de lâmpadas exatamente aqui nestes campos. E se observarmos do lado esquerdo, onde temos o nosso grupo de criação de lâmpadas, nós teríamos os mesmos tipos de iluminação aqui também: ponto, sol, focal, hemisférica e área. E se olharmos aqui, da mesma forma temos ponto, sol, focal, hemisférica e área. Ou seja, uma vez que nós criamos uma lâmpada pelo nosso menuzinho de criação de lâmpadas, podemos ainda substituir o tipo de lâmpada definindo estes campos aqui. Por exemplo, se eu criasse aqui uma lâmpada do tipo sol, vamos voltar aqui para o modo de sólidos. Então nós temos aqui uma iluminação do tipo sol e também temos uma iluminação do tipo ponto. Observem que quando eu seleciono uma iluminação do tipo ponto aqui aparece a configuração da lâmpada, nos mostrando que ela é uma lâmpada do tipo ponto. E quando eu seleciono a lâmpada que eu acabei de criar, que é do tipo sol, nós temos aqui a mesma janelinha aberta e aí podemos evidenciar que aqui a lâmpada está setada como uma lâmpada do tipo sol. Mas isso não quer dizer que eu não possa estar trocando esse tipo de iluminação para que ela seja da mesma forma que a outra do tipo ponto. Então, se observarmos agora o nosso projeto nessa opção de renderizar, podemos ver como a lâmpada do tipo sol, ela se transformou agora numa lâmpada do tipo ponto. E se alterarmos estas configurações aqui, vamos estar conseguindo observar estas alterações nos tipos de lâmpada. Então, isso tudo que eu estou fazendo é só para evidenciar para vocês que podemos criar um tipo de lâmpada neste menu, mas podemos alterar esse tipo de lâmpada no decorrer da montagem aí do nosso projeto. E agora vamos aprender um pouco mais sobre os tipos de lâmpadas que existem. Para isso vamos voltar no modo de sólidos, vamos excluir esta lâmpada e vamos renderizar o nosso projeto e assim podemos ver com facilidade como uma lâmpada do tipo ponto ilumina. Agora vamos mudar esta lâmpada para uma lâmpada do tipo sol e vamos observar agora a sua maior diferença. Então, o que podemos observar neste tipo de lâmpada é que ela tem uma iluminação com um ponto de luz muito distante dos nossos objetos, exatamente como o Sol é no nosso mundo real. Então vocês devem estar entendendo que esse ponto de iluminação do tipo Sol, ele não é influenciado em relação à distância. Por exemplo, se eu colocar o meu ponto de iluminação bem próximo aqui do meu plano de baixo, observem que no processo de renderização não houve mudanças. Agora, eu poderia também afastar esse ponto de iluminação, colocando num ponto bem mais distante, bem mais alto. Mas ao renderizarmos, não houve nenhuma influência. Ou seja, um ponto de iluminação do tipo Sol, ele não vai sofrer nenhuma alteração pela posição em que ele se encontra no meu projeto. Vejam, por exemplo, que neste momento eu estou direcionando esse meu ponto de iluminação para uma posição que fica atrás desta parede. Perceberam? E se renderizarmos isso,
nenhuma alteração ocorreu no nosso projeto. Isso significa que, embora o meu ponto de luz esteja aqui situado nesta posição do meu projeto, ele vai ter uma característica de iluminação como se esse ponto de iluminação estivesse muito afastado no meu projeto, como se o ponto de iluminação estivesse aqui nessa posição. Ou seja, ele não é influenciado na posição real no meu projeto, mas ele simula um tipo de iluminação como o Sol em relação à Terra. A configuração de posição mais importante que nós temos então neste caso é a rotação. E observem que o nosso ponto de iluminação ele tem aqui um tracejado que nos indica a posição onde os raios de luz vão estar caminhando no nosso projeto. Então poderíamos aqui rotacionar isto e agora sim nós teríamos nitidamente uma diferença no nosso projeto no processo de renderização. Ou seja, agora iluminamos de uma forma melhor esta e esta face dos nossos objetos. Então, sempre imaginem um ponto de iluminação do tipo Sol como sendo uma luz muito longe do nosso projeto e que inicialmente não teríamos aí nenhum processo de estar configurando em relação à sua posição. Ou seja, independente da posição onde eu vá situar esta lâmpada no meu projeto, nenhuma diferença vai ocorrer no processo de renderização. Este ícone que representa uma lâmpada do tipo Sol estará posicionado aqui para dizer que o nosso projeto existe este objeto que fará parte do processo de iluminação do nosso projeto. Agora vamos alterar esse tipo de iluminação, que é uma iluminação do tipo Sol, para uma iluminação do tipo focal. Este é um tipo de iluminação muito parecido com aquelas iluminações que encontramos no teatro, por exemplo, quando iluminamos aí um artista no palco, né? Ou seja, é uma lâmpada direcionável, onde podemos estar direcionando esta lâmpada e com isso poderíamos estar renderizando e tendo agora este tipo de resultado no nosso projeto. Vamos rotacionar esta lâmpada um pouquinho mais pelo eixo Y e vamos agora renderizar isto novamente. Então observe como este tipo de lâmpada ela tem aqui um ponto de intensidade mais forte, centralizado e bem delineado, né? Diferente de uma lâmpada do tipo ponto, onde temos aí uma projeção para todos os lados com uma faixa de decaimento bem mais suavizada. É importante também lembrarmos que esta lâmpada vai ter aí diversas configurações. Por exemplo, nós poderíamos estar aumentando este ângulo de abertura da nossa lâmpada, então poderíamos estar configurando aqui um ângulo de abertura maior, né? E assim estarmos redefinindo a forma como iluminamos no nosso projeto. Temos também uma lâmpada do tipo hemisférica. Esse tipo de lâmpada é como se ela iluminasse de uma forma circular, e aí podemos observar nesse tipo de iluminação que ela tem uma distribuição bastante homogênea, com uma maior intensidade na face onde ela fica apontada, e nas outras faces ela tem uma iluminação mais tênue, porém bastante homogênea. Então não temos aí um ponto mais intenso de luz com um certo decaimento. Se alterarmos aqui a energia, por exemplo, poderíamos diminuir essa energia, vocês observam que sempre teremos uma iluminação homogênea com a mesma intensidade no nosso plano. Poderíamos estar aqui abaixando esta lâmpada um pouco mais. Vamos direcionar esta lâmpada para uma posição bem próxima desse nosso plano inferior, né? A nossa base do objeto aqui, tá? Então vocês observam que não há diferenças.
Poderíamos subir esta iluminação para um ponto bem mais superior e também não conseguiríamos aqui, ó, estar observando nenhuma diferença na intensidade de luz. Porém, nos objetos onde teríamos uma face em outro ângulo de incidência da luz, nós temos aí uma face bastante homogênea, né, na parte de iluminação, mas com certeza mais fraca em relação à face e o ângulo que ela recebe melhor essa luz. Vamos aumentar esse ponto de iluminação e aí podemos observar que sempre o reflexo dos objetos nessas faces, que não são as fases que recebem a luz diretamente, eles ficam de uma forma um pouco mais apagada, porém de uma forma bastante homogênea. E temos também um tipo de iluminação, que é o tipo de iluminação do tipo área, né? E o que esse tipo de iluminação ele vai ocasionar? Ela é uma iluminação também direcional, né? Nós temos... Deixa eu só subir um pouquinho mais. Vamos trazer para a frente. Ok. Para a gente conseguir agora observar melhor, vamos ter que mexer um pouco na configuração dessa lâmpada, para que vocês possam aí ter uma ideia bastante correta sobre esse tipo de luz. As lâmpadas que vimos até aqui, elas têm uma forma de iluminação meio circular. Esse tipo de lâmpada no formato de área, ela é uma lâmpada um pouco mais quadrada ou retangular. Por exemplo, você poderia ter aí uma iluminação do tipo de lâmpadas fluorescentes, né? Que são aquelas lâmpadas compridas, né? Que nós temos geralmente no escritório ou no ambiente de uma cozinha, né? Esse tipo de lâmpada poderia ser simulada com uma lâmpada do tipo área. Então nós poderíamos colocar aí uma característica que ela teria de uma forma retangular, né? E ela teria um dos eixos X ou Y de uma forma um pouco mais comprida, né? Dando o aspecto aí retangular desta lâmpada, tá? É importante também que você entenda o seguinte, né? O nosso eixo Y está aqui nesse sentido, porém a nossa lâmpada está aqui rotacionada, né? Então, quer dizer, se olharmos aqui por cima, poderíamos estar rotacionando a nossa lâmpada e aí estar alinhando ela. Então eu estou alinhando ela com os nossos eixos, tá? Para que a gente possa aí estar observando de uma forma melhor. Vou renderizar agora e observem como a nossa lâmpada atua de uma forma muito parecida com de uma lâmpada fluorescente. Vamos diminuir um pouco a energia dela. Tá? E aí vocês poderiam imaginar, por exemplo, que eu tivesse aqui uma lâmpada fluorescente. Vamos elevar um pouco mais agora esta lâmpada para o alto. E agora sim podemos estar aumentando a energia. Não muito. Enfim, se nós tivéssemos aqui simulando um ambiente de um escritório, por exemplo, com a utilização de lâmpadas fluorescentes, este seria o tipo de iluminação mais indicada, né? E vocês devem ter observado que esta lâmpada ela tem aí um direcionamento também, né? Então nós poderíamos estar rotacionando esta lâmpada agora no nosso eixo Y e estar assim direcionando o nosso ponto de iluminação, ok, pessoal? Então, tudo isso que fizemos até agora foi para a gente conhecer aí um pouco mais sobre os diversos tipos de lâmpadas que existem, né? E cada tipo de lâmpada vai ter aí as suas configurações, né? Então, já vimos um pouquinho da iluminação do tipo ponto, né? Que nós temos aí um decaimento, existe uma distância, né, para esse ponto de luz, né? Observe que a energia que configuramos na lâmpada do tipo área, como ela é muito menor agora num tipo de lâmpada do tipo ponto. Se aumentarmos a intensidade agora,
conseguimos ver melhor, né? Então, uma intensidade de luz utilizando o tipo ponto, ela pode ser muito inferior em relação a uma lâmpada do tipo área, né? Então, essa energia ela vai precisar ser configurada de acordo com o tipo da lâmpada que nós estaremos utilizando no nosso projeto. Não existe aí uma regra a se seguir. Não existe aí uma regra, é somente experimentando, é somente inserindo a lâmpada e experimentando sempre para podermos estar regulando essa intensidade de luz para aquilo que desejamos atingir no nosso projeto. Agora sim, vamos começar a olhar um pouquinho as configurações desses tipos de lâmpadas, tá ok? E aí, nesse tipo de lâmpada do tipo ponto, nós temos um campo aqui que se chama negativo. O que será que esse campo faz, né? Ele vai projetar uma luz que vai fazer um efeito contrário do de iluminar. É como se fosse uma lâmpada para escurecer o nosso ambiente. Então, vamos criar aqui uma outra lâmpada para podermos observar o efeito desse tipo de campo negativo. Vou criar aqui uma lâmpada do tipo ponto. Vamos colocar esta lâmpada numa outra posição. Então, neste lado aqui, nós vamos colocar do lado esquerdo, né? Nós vamos pôr uma luz que vai iluminar o nosso projeto. E aqui do lado direito vamos utilizar uma lâmpada com este efeito negativo ativado, ok? Antes de ativarmos e vermos como ela influencia, vamos renderizar este projeto e assim conseguimos ver os pontos de luz. A gente observa que esta iluminação que está aqui do lado direito, ela está com uma energia muito maior, né? Então vamos deixar da mesma forma que o outro ponto de luz. Vamos renderizar agora. E aí sim temos duas lâmpadas, né? Com a mesma configuração. Agora vamos pegar esta lâmpada do lado direito e vamos tornar ela do tipo negativo. E agora, ao renderizarmos, vamos observar como esta lâmpada acaba atuando num efeito de projeção negativa. Vamos, por exemplo, diminuir a intensidade desta energia e vocês vão vendo como ela vai deixando de atuar no nosso projeto. Ok, pessoal? Vocês estão vendo, ó, à medida que eu aumento essa intensidade, vocês conseguem ver como ela está atuando nesta face dessa parede e como aqui está ficando mais escuro. É como se esse ponto de iluminação sugasse toda a luz, né? Tornando o nosso ambiente escuro. Então, dependendo daquilo que precisarmos fazer aí no nosso projeto para conseguirmos atingir um realismo ou até mesmo criar efeitos especiais no projeto, bom, então eu acho que esse campo negativo está bem exemplificado agora, ok? Aqui temos um outro campo que é o campo onde dizemos que esta lâmpada vai participar apenas nesta camada, ou seja, na camada onde a lâmpada está situada. Agora, para a gente poder entender melhor este campo, nós precisamos voltar naquele capítulo onde aprendemos a trabalhar com camadas, né? Vocês devem estar aí se lembrando sobre isso. E para poder exemplificar melhor como utilizamos esta opção aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar esta lâmpada na camada de número 2 e vamos pegar uma face do nosso projeto e vamos pegar este objeto aqui e também vamos mudar ele para a camada de número 2. Agora aqui os nossos campos sumiram, né? Sumiu tanto a lâmpada e tanto este objeto aqui. Então aqui embaixo poderíamos estar determinando, pressionando a tecla Shift, a seleção da segunda camada e a partir daí conseguimos estar verificando aqui no nosso projeto a visualização da camada número 1 e número 2 também, ok? Vamos selecionar esta lâmpada
E agora desmarcamos a opção de negativo e somente esta camada. Vamos alterar a energia para a mesma energia da outra lâmpada, né? Ou seja, eu tenho uma lâmpada aqui à esquerda, que ela tem uma energia no valor de 1, e a do nosso lado direito também. Ou seja, temos duas lâmpadas, né, com a mesma intensidade. Se renderizarmos agora, conseguimos ver aí a mesma intensidade de luz em todas as faces dos objetos que estão aqui no nosso projeto. Agora vamos pegar esta lâmpada aqui e vamos definir que esta lâmpada ela será uma lâmpada utilizada somente para a segunda camada. E aí o que ela vai fazer? Ela só vai iluminar quem estiver na mesma camada desta lâmpada. E nós colocamos nesta camada desta lâmpada quem? Apenas este objeto, né? E a lâmpada. Então agora, se renderizarmos, conseguimos ver que esta lâmpada ela atua sobre a face deste objeto aqui da direita, mas a nossa parede de fundo, o nosso solo e a nossa parede à esquerda não são mais influenciadas por esta lâmpada, porque agora ela só participa na atuação da segunda camada, que é a camada onde ela está presente. Se selecionarmos agora a lâmpada número 1 e também definirmos que ela só vai atuar na primeira camada, nós teremos agora este efeito da iluminação. Se voltarmos a desmarcar este flagzinho deste campo, nós observamos que este objeto agora ele também vai receber a luz de quem? Da nossa lâmpada que está aqui à esquerda. Então vamos renderizar. E aí nós observamos que este objeto agora ficou um pouco mais intenso na sua iluminação. Perceberam? Então eu acredito que assim ficou bem exemplificado para vocês como funciona este campo, somente esta camada. E como foi importante a questão de algumas aulas atrás, a gente aprender aí para que utilizamos as camadas no projeto Blender. Agora vamos fazer o seguinte, vamos definir este objeto na camada 1, vamos excluir esta lâmpada para não confundir a gente, né? Vamos ter uma lâmpada só no nosso projeto, tá? Vamos criar aqui um objeto do tipo esfera. Acho que assim tá bom. Deixa eu só renderizar para a gente poder enxergar um pouco melhor. Esta primeira lâmpada, esse objeto eu acabei criando ele sem querer na segunda camada, por isso que ele ficou escuro. E esta lâmpada aqui, ela está também flegada somente para esta camada. Então agora eu acredito que esteja tudo certo. Ok. Para nós podermos aprender um pouco melhor sobre estes campos, eu precisei aí estar criando este objeto aqui. Vou criar até um material para ele. E neste material eu vou aumentar a intensidade de luz especular, né? A difusa também. E vamos também suavizar este objeto. Deixa eu renderizar agora. Eu acredito que dessa forma está uma forma melhor. Aumentar um pouco a energia de iluminação. Perfeito. Muito bem. Ok. Agora, da forma como configuramos o nosso projeto, ficará fácil o nosso entendimento sobre esses dois campos, tá? Quando renderizamos, nós observamos aqui que o nosso objeto ele recebe luz da nossa lâmpada, né? Então tem uma parte onde ele reflete essa luz que está incidindo sobre ele, que é o que chamamos de luz difusa. E tem uma outra parte onde ele reflete uma luz mais intensa, que nos transmite também o que? Uma ideia de polimento desse objeto, né? Uma ideia de o quanto este objeto pode ter aí uma superfície lisa, né? Então nós temos aqui um ponto mais intenso de luz que é refletida. Esse ponto mais intenso de luz é o que chamamos de luz especular, ok? Então, se desmarcarmos esta opção aqui,
Em relação a esta lâmpada que está situada aqui, ela não vai mais refletir esse tipo de iluminação nos nossos objetos. Vou renderizar agora o nosso projeto e observe a diferença que vai acontecer exatamente neste ponto. Ok, pessoal? Vocês perceberam como o nosso objeto ganhou um aspecto agora de ser um objeto mais fosco, né? Do que o que estava antes? Então agora fica fácil de entender também este campo de luz difusa. Se tirarmos o flag deste ponto de iluminação difusa, praticamente o nosso projeto vai ficar escuro. Não vai haver mais luz sendo refletida pelos objetos na utilização desta lâmpada. E se ativarmos apenas a iluminação especular, nós vamos verificar somente esse reflexo mais intenso nos nossos objetos. Perceberam o que faz cada um destes campos? Ok? Então, eu acho que está bem exemplificado também a utilização desses dois campos aqui. Aqui temos aquela parte de decaimento que nós já falamos um pouco, né? E aqui tem uma parte de sombreamento, né? Ou seja, esse ponto de luz, ele vai gerar sombras? No momento ele está setado como sem sombras, mas poderíamos ativar esta opção. Então poderíamos dizer que esta lâmpada vai projetar sombras que serão traçadas pelos raios de luz, ok? E neste momento nós ganhamos aqui uma sombra no nosso projeto. E como tudo, também temos uma configuração para este campo, né? Poderíamos dizer que as sombras serão projetadas somente nesta camada, ou seja, na camada onde a lâmpada se situa. Bom, para a gente poder entender melhor o que faz esse comando somente esta camada em relação às sombras, vamos pegar agora a nossa esfera. Lembrando que a nossa esfera, ela faz o quê? Ela projeta aqui uma sombra, tá certo, pessoal? Então vamos pegar a nossa esfera e vamos modificar a nossa esfera para quem? Para a camada de número 2, né? Como estamos visualizando tanto a camada número 1 quanto a camada número 2, nós ainda podemos estar visualizando o nosso projeto no processo de renderização da mesma forma como estava antes. Porém, agora, selecionando o ponto de iluminação e dizendo para ele que as sombras serão projetadas somente para os objetos que estiverem na mesma camada que o nosso ponto de luz, como a esfera pertence agora à camada de número 2, a sombra dessa esfera não será projetada nos outros objetos. Então, se renderizarmos, podemos observar que não existe mais o processo do sombreamento da nossa esfera aqui no nosso objeto, que fica aqui como sendo o solo. Vamos então desmarcar este flag, vamos renderizar novamente e agora podemos verificar novamente a projeção da sombra no nosso objeto que simula um piso, né, o chão. Poderíamos dizer também que esta lâmpada só vai trabalhar no requisito de somente projetar as sombras, ou seja, o nosso ponto de luz não vai mais iluminar, ok? Mas ele vai trabalhar apenas como uma projeção de sombras. Então vamos aqui copiar esta iluminação, vamos deslocar outro ponto de luz um pouco mais para cá. Vamos tornar esta lâmpada visível. Vamos tirar as projeções de sombra desta lâmpada aqui. E agora observamos que existe uma projeção de sombras que não está vindo desta lâmpada aqui, ó, pessoal. Está vindo desta lâmpada aqui. Então, se eu direcionar esta lâmpada para cá, nós teríamos agora uma projeção de sombra que estaria mais à esquerda, né? E aí estaríamos criando um efeito um pouco impossível no ambiente real, né, pessoal? Porque nós temos aqui um ponto de luz que está neste lado aqui, que estaria iluminando este objeto e que estaria projetando uma sombra onde? Mais ou menos nesta posição aqui.
Então vamos fazer o seguinte, vamos novamente setar esse ponto de luz, vamos renderizar e agora vamos pedir para que esse ponto de iluminação também projete sombras, tá? E vamos observar qual é a sombra projetada por este ponto de luz. Perceberam como este sombreamento aqui é o sombreamento projetado por esta lâmpada? E como esta sombra que está aqui é uma sombra que foi projetada por esta outra lâmpada que estava situado aqui, e como esta lâmpada não está mais iluminando, mas apenas trabalhando como projeção de sombras, tá? Então, em alguns momentos, quando nós precisarmos aí fazer alguns ajustes no nosso projeto, poderíamos querer, poxa, eu queria um sombreamento um pouco mais intenso, mas não queria mexer nas propriedades da minha lâmpada, enfim. Nós temos uma opção de estar criando algumas facilidades com este recurso, onde dizemos que a lâmpada somente vai trabalhar projetando sombras, tá? Vamos voltar ao projeto, vamos deletar esta lâmpada, vamos voltar esta lâmpada para sua posição. E agora vamos retirar este flagzinho aqui. Bom pessoal, para a gente poder estar agora verificando um pouco melhor esses campos que estão aqui embaixo, eu vou precisar estar modificando um pouco o nosso projeto. Vou arrastar o nosso objeto para uma distância menor em relação à nossa lâmpada. Dessa forma teremos aqui um sombreamento maior projetado, né? Vamos estar alterando esse número de amostras para um número maior. Vamos colocar aqui 10 amostras, ok? Nesse momento nós vamos observar aqui que nós tivemos aqui uma suavização nas bordas da nossa sombra, tá? Eu vou voltar esse valor como estava antes, em 1, e observe como ficaram as bordas aqui da nossa sombra, como elas estavam antes. Perceberam como ficou bem mais granulado isso daqui? Vamos voltar para um valor 10. E agora nós conseguimos ver uma suavidade maior nisso, né? E esse tamanho dessa suavização poderá ser agora evidenciado. Então vamos aumentar este valor para 600, para 0,600, tá? E aí nós conseguimos ver nitidamente como este campo atua na configuração da nossa projeção de sombra. E aí temos duas maneiras de estarmos gerando essa sombra também, que poderia ser por este QMC adaptativo ou QMC constante. A diferença principal entre esses dois aqui é que o QMC adaptativo ele vai custar menos no processo de renderização, ou seja, ele vai ser mais rápido, né, de ser aqui renderizado em relação ao QMC constante, porém ele vai gerar aí um pouco mais de ruído, né, aqui nessa borda. Já o QMC constante, ele vai ser um processo de renderização mais lento, porém nós vamos ter uma sombra aí melhor projetada. Ok? Então eu acredito que a lâmpada do tipo ponto, matamos todas as possibilidades possíveis aqui. Vamos ver agora a lâmpada do tipo sol.